bem-vindo ao canal aqui da Casa Terrária, um espaço onde a gente fala de vida saudável e sustentável, onde você também acompanha uma casa em transformação, porque o ESG começa em casa. Eu sou Renata Ankoviski e estou aqui com o Fábio Bezerra para a gente bater um papo super leve, descontraído, falando de ESG nos negócios para a vida. Como que o ESG navega em diversas vertentes, a sua importância nos negócios e a sua influência nas nossas vidas, né? A gente vai falar sobre conexões, aí de uma forma bem descontraída, né? Para começar essa forma descontraída, antes de você se apresentar, vou inverter a ordem, ó pessoal, antes de você se apresentar, me fala, sem pensar muito, praia, campo ou cidade? Depende do clima. Se tiver sol, praia sem dúvida. Se tiver frio, campo, o alto de uma montanha para ficar sozinho com Deus, ou um romancezinho, coisa tranquilo. De estudar, ler. Ficar... Maravilhoso. E você prefere? Você prefere não, né? Você, carnívoro, vegetariano, onívoro, vegano, o que você prefere no prato? Carnívoro. Maravilha! Tô igual música sertaneja. Eu gosto de churrasco e de cerveja. Mas eu entendo que a gente está no século XXI, não dá para ficar... a gente tem que ter preocupações mais conscientes. Né? Uma viagem que te marcou muito? Bem, eu vou falar de duas viagens. Eu já viajei um pouco no Brasil, fora do Brasil. Uma viagem que marcou muito foi com meu pai para Santos, uma viagem bem simples. A gente alugou um barquinho, né? Ah, que delícia! E era bem barquinho mesmo, vara de pesca. Numa pororoca entre o rio e o mar. Uau. E a gente passa várias horas ali pescando, conversando, mas contemplando de um lado a imensidão do oceano e do outro aquela paisagem linda de um rio, né? Então isso foi uma coisa muito gostosa, uma viagem prazerosa mesmo. Outra foi quando eu fui para a Áustria ainda estudando. E aí eu fui fazer uma economia, a gente chegou lá na cidadezinha para comprar uma paramentação, que são agasalhos, né, diferenciados, tem roupa isolante. Aquela roupa de neve, né? Roupa de neve. E eu achei que não valia a pena gastar aquele dinheiro ali naquela hora, que no dia seguinte a gente ia voltar lá, estudante, né? E a gente ia voltar na cidade, eu consegui olhar melhor os preços e escolher uma coisa mais bem fundamentada. Aconteceu que a casa lá estava sem calefação. Ui. E passamos um frio absurdo. Aí gente que se conhecia, gente que nem se conhecia, acabou ficando no mesmo sofá, eu com um cobertorzinho assim, passando uma vergonha, tendo aquele calor humano, mas por quê? Por questão de sobrevivência. Claro, né? Então foi uma situação. Você pode se comportar, garota? Ajuda a mamãe hoje, pode ser? Senta aí. E falando de momentos, como você gosta de começar o seu dia? Meditando, eu acordo, a primeira coisa que eu faço é meditar. Então eu faço mindfulness umas 3 vezes por dia. Sempre eu trabalho com investimentos muito diversos, então com crédito, com análise de empresas, equity, com a parte imobiliária. Muito quando eu troco de atividade, eu tenho que me concentrar num tema diferente, eu busco meditar e ter minha atenção plena ali. E eu tomo um café da manhã tranquilo, um café da manhã bom, em paz, que é realmente para acordar o dia já com um pensamento positivo, bem. Muito bom, Fábio, você já se apresentou um pouquinho de uma maneira um pouco mais informal para quem aqui está nos assistindo. Mas a gente quer saber um pouquinho mais de você. Conta pra gente, Fábio, se apresente para nossa audiência. Bom, eu sou Fábio Pestana Bezerra, sou gestor de investimentos profissional. Então eu trabalho na área faz uns 10 anos. Eu faço tanto a parte autônoma, né, atendendo a pessoa física e instituição, quanto trabalho com análise para fundos de investimentos, para gestoras de investimento. Estudo hoje, faço um doutorado também na área. E sou um entusiasta aí de lucro com consciência. Acho que são duas coisas que dá para congregar bem. Combinam, né? Combinam. Dá um match. Vamos lá falar um pouquinho então sobre esse tema tão importante hoje, gente. Falando sobre, né, o ESG, a gente comentou nos outros vídeos, explicamos, se você não viu ainda, né, o que significa essa sigla. Dá uma olhadinha lá no canal, a gente vai deixar a descrição também aqui no vídeo para você ver. A sopa de letrinhas, né, a nova forma de entender o ESG.
E a gente quer saber, Fábio, como essa sigla, o ESG, entrou na sua vida? Conta pra gente. Foi um pouco por acaso, né? Porque uma das gestoras e dos fundos pediu para eu estar analisando a instalação de uma usina solar. E aí eu tive que estudar um novo portfólio de questões, que era uma célula fotovoltaica, como era a gestão de uma empresa, a parte de engenharia disso, a parte legal, né? Olha só. E eu fui me absorvendo, interagindo com essa consciência, né? E cada vez mais foi me aproximando dos parâmetros ESG. Eu já fazia um voluntariado na ONU também, Que como legal. analista, na Organização das Nações Unidas, e a gente focava todos os objetivos e parâmetros na avaliação dos projetos, atrelando algumas questões associadas aos objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Que bacana! Para quem também quer saber um pouquinho mais sobre objetivos de desenvolvimento sustentável, a gente também tem outro vídeo no canal falando sobre isso. E falando sobre a importância dessas práticas hoje no mundo do negócio, né? Como que você vê essa importância do ESG no mundo dos negócios, Fábio? Então hoje os grandes fundos eles já estão considerando os impactos ESG na sua avaliação. Desde Milton Friedman, Renato, que a gente tem aplicado o lucrativismo na sociedade, que é a busca incessante por lucro. E isso movimenta o capitalismo, movimenta a nossa sociedade, fazendo com que todas as pessoas, todos os agentes econômicos sejam obrigados a contribuir e a querer melhorar. Essa é a vantagem, o lado positivo disso. O lado negativo é que isso se reduziu a uma questão do número absoluto do lucro. 100 para 101, 100 para 200. Então as pessoas consideraram que apenas esse aspecto era o que estava associado ao lucro, quando na verdade não é. O primeiro questionamento que a governança traz, o G do ESG, é se esse lucro é real. Então, quando a gente começa a observar esses outros paradigmas que estão por trás do preço, se entende hoje que os fatores ESG têm que ser englobados, integrados junto a isso. Então, os grandes fundos já estão aplicando análise integrativa, considerando os aspectos ESG, por um conceito de que existe um ecossistema em que as empresas e a sociedade estejam envolvidas, no qual para você vender um produto seu, você precisa de um público. Para você utilizar de determinada matéria-prima, você precisa que exista uma continuidade disso. Você precisa que ela continue existindo. Claro. E quando a gente pensa em continuidade numa análise de longo prazo, o ESG e os negócios são completamente unidos, né? Que bacana, isso é super legal entender, né, a forma econômica como a gente vive, eco, né, ambiente, economia são as regras desse ambiente, ecossistema, né, as regras desse sistema, como a gente se organiza para que a oferta e a demanda continue continuamente, né, de uma forma equilibrada, consciente e melhor ainda do que você falou, né, de uma forma organizada, eficiente. E aí falando, né, de longo prazo, você comentou um pouquinho que os fundos, né, as empresas estão olhando mais para o longo prazo em termos de lucro. Lucro é bom, tá, gente? Só para deixar um disclaimer aqui, a gente adora, é super legal. A partir do princípio que o lucro quase sempre é bom. Só né? é bom quando você está fazendo algo que você não concorda, mas o lucro é a meta. É saudável para qualquer negócio, bom, né? Falando para a sociedade. Bem, Fábio, você comentou então com a gente sobre os investimentos de longo prazo, a importância da lucratividade consciente, né, com propósito. Quais futuros, na sua visão, o ESG pode proporcionar para quem quer investir, né, mergulhar nesse segmento? Conta para o pessoal que está aqui nos assistindo. Seja com crédito, seja analisando a empresa mesmo, o equity, e as operações, o ESG está sendo cada vez mais considerado. Porque quando ele não está sendo incorporado por algum analista ou por algum gestor de investimento, ele está ignorando algo que existe. Primeiro que hoje a gente tem um conflito nas empresas, que é o conflito de principal e agente. Esse conflito está muito associado quando o board da empresa ou os shareholders dela visam um lucro imediato na empresa. Isso quer dizer que os aspectos ESG não estão sendo considerados? Não, mas que se isso não for trabalhado e englobado dentro de uma visão de médio e longo prazo, a gente não vai tratar do preço de uma empresa sem que exista
a probabilidade dela continuar e ser perene, né? Que é o princípio básico de uma análise de empresa. Então, sendo assim, o ESG está integrado, querendo ou não, um analista. Se ele desconsiderar, quando você vai comprar uma empresa, se, por exemplo, ele vai vender aquele produto e vai continuar existindo demanda para aquele produto, se ele vai produzir um produto, se ele vai continuar com a existência, com um bom relacionamento com aquele fornecedor, e se o fornecedor vai continuar também as operações dele, vai ter aquele fornecimento, se ele desconsiderar isso, ele está muito falho. É uma análise que provavelmente vai ter um risco muito maior para o investidor que ele não está considerando. Então, ESG hoje é uma avaliação e um parâmetro de risco que deve ser integrado pelas empresas. Uma outra questão, Renata, é que ele já hoje é observado e prática comum nos grandes fundos de investimento. Os grandes fundos de investimento que movimentam capitais internacionais, que movimentam as diretrizes que as coisas estão andando. Então a gente já pode ver que isso vai passar a ser cada vez mais apreciado e vai se tornar retorno, lucratividade, dividendo para o investidor. Que legal! Então vai se tornar praticamente um critério-chave de tomada de decisão daqui para frente, né? Não tem mais volta o futuro que o ESG vai trazer para a gente no mundo dos negócios, né? Não tem. Está integrado. São riscos que estão integrados. Quando a gente fala de governança, sociedade e meio ambiente, são riscos que estão integrados em cada negócio e devem ser considerados em algum aspecto. Bem, nós conversamos sobre muito o ESG ser algo de longo prazo, né? Você trouxe pra gente boas ideias, bons exemplos de como não tem mais volta. Daqui pra frente o ESG veio pra ficar. Veio pra ficar, mas ainda não está em muitos lugares, né? Quais são as dificuldades que você vê no seu dia a dia, Fábio, das empresas adotarem essas práticas? Bem, primeiro que quando a gente fala de um gestor de investimento, de um analista, o foco dele é no lucro que ele vai obter naquela operação. É claro que existe distinção entre você fazer uma análise de curtíssimo prazo, médio e longo prazo. Mas o que o mercado trabalha, que realmente são onde os investidores vão ter lucro, são as operações de médio e longo prazo, tá? A grande maioria delas. Os prazos curtos podem não trabalhar com esse parâmetro de forma tão profunda hoje, mas chegar uma hora que também não vai ter como evitar. O ESG pega de surpresa. As dificuldades, a primeira delas é o preconceito, porque a gente está falando de lucro e de considerar riscos para o negócio. Então, sai daquela ideia de o hippie do século XXI. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando como você ter lucro e ter segurança nos seus investimentos. Então, a gente está falando de uma empresa que continue existindo e de uma sociedade que continue existindo. Segunda coisa é eficiência. Uma empresa mal administrada, uma empresa ineficiência operacionalmente, tem muita dificuldade de implantar ESG. Ela não é difícil estabelecer essa consciência se, por exemplo, você tem um pessoal com um nível científico de aprofundamento pequeno. A terceira questão é que a implementação do ESG ela é caso a caso. Ela é implementar a eficiência de acordo com o que a empresa faz e estabelecer parâmetros que sejam parâmetros relacionados àquele caso específico. Então, se está falando de uma empresa no setor de petróleo, é claro que ela ser ESG não é a mesma coisa que uma empresa que já trabalhe com, por exemplo, produtos naturais ou fotovoltaica, por exemplo. Fotovoltaica. Mas as duas empresas podem ser ESG, elas podem implementar parâmetros ESG, serem lucrativas e terem estratégias para lidar com as questões que advêm de questões ambientais, sociais ou de governança. Então a primeira coisa é preconceito, a segunda é desconhecimento. São grandes dificuldades, né? Que a gente parecem detalhes assim do dia a dia, mas que realmente interferem no desenho de uma operação, né? Na estrutura organizacional, no treinamento, no dia a dia da operação, se é produto ou serviço, manufatura, né? Tudo isso faz a operação, né, se tornar mais eficiente, quebrando essas barreiras do preconceito e realmente otimizando, né, um lucro com propósito, um lucro mais consciente. E aí você começou a falar um pouquinho dessa estruturação, né, transparência dos indicadores, né, o que é importante. E aí quais dicas você poderia compartilhar
com a gente aqui, né, quem está assistindo também, para a gente trazer o ESG no dia a dia, né? Que pequenas mudanças, porque a gente vem falando muito na Casa Terrária. Um de cada vez, um passinho por dia, a gente vai ao longe. Quais dicas você daria para compartilhar? Olha, a primeira coisa é você quebrar o preconceito, você analisar especificamente a sua empresa, onde você pode trazer eficiência em cada processo. Se uma empresa mal administrada vai ter muita dificuldade de falar ESG, ela vai querer trocar de assunto com você. Então, eu acho que o ponto principal é você entender que o esforço que você tem para pegar uma garrafa d'água que você comeu no trânsito e jogar pela janela é o mesmo esforço que você tem para fazer a coisa certa, deixar lá no cantinho e depois ir e colocar num cesto normal, num cesto reciclável. Então, você fazer a coisa certa é uma questão de eficiência. É uma questão de você buscar, ver nos seus processos de produção como é que você vai ter menor desperdício. Quando você buscar na sua equipe, no seu board, uma equipe diversa, por exemplo, você não está falando disso para você deixar um board completamente que venda isso e melhore o seu marketing. Você está falando de eficiência, que a diversidade já foi provada que traz eficiência para os negócios. Então você vai implementando os aspectos conforme você vai realmente entendendo os benefícios que tem para o seu negócio, para a sua vida também. Outra questão é o propósito no que você faz. Hoje em dia as pessoas querem viver, e eu como investidor, entre duas empresas que vão pagar o mesmo retorno, o mesmo lucro para o meu cliente. Eu não vou trabalhar com uma empresa que vai utilizar trabalho escravo, ou vai fazer alguma coisa que implique num prejuízo coletivo. A gente fala de lucro individual conjunto com lucro coletivo. E isso é possível. E muita transparência nesses processos todos, né? Fale de ESG na sua empresa, pergunte, né, se alguém é responsável, tem alguma ação em andamento. Inclua pequenos projetos para engajar as pessoas a entender o valor que isso gera. Porque não é só um valor agregado em termos de marca, né, como o Fábio descreveu, mas é um valor agregado em custo de eficiência da operação, evitando desperdício, gerando mais consciência e aumentando a saudabilidade financeira de uma empresa. Bem, chegamos até aqui, né? Quase final da nossa conversa, esse papo tão gostoso, papo tanta coisa, você sabe, bastante conhecimento aqui para quem está nos assistindo. E se você, né, pudesse deixar aqui um ensinamento pessoal para quem está nos acompanhando, qual seria? Eu vou compartilhar uma frase de Aristóteles, né? Que é: a grandeza não consiste em receber honras, mas em merecê-las. Então a gente busca estar numa sociedade melhor, onde cada pessoa esteja fazendo efetivamente a sua parte, né? E as empresas têm essa obrigação, inclusive de transparência com o mercado financeiro. E elas vão receber de forma natural. Se ela se concentrar em merecer, ela vai receber os benefícios. Eu acho que o ESG tem isso para ensinar a gente no nosso cotidiano, uma sociedade onde a gente busca muito. Maravilhoso. É um convite para ação, hein, pessoal? Né? Vem aí praticar, né, todos esses conhecimentos super importantes e um passinho de cada vez entendendo, né? E gostamos muito dessa conversa. Compartilha nos comentários o que você está achando, o que você aprendeu de novo. Faz sentido? Puxa, nunca tinha ouvido falar. Conta pra gente aqui nos comentários. E já finalizando a nossa deliciosa conversa de hoje, Fábio, onde que as pessoas te encontram? Compartilha aqui com a gente. Eu estou abrindo um canal, economia.esg, onde a gente fala realmente para as empresas sobre economia, para os investidores sobre economia, para as pessoas que fazem parte da sociedade, que a economia é esse sistema que engloba todos. Economia.esg no Instagram, onde a gente vai englobar esses aspectos que muitas vezes estão sendo aí, não diria negligenciados, mas que tem algumas pessoas que estão atrasadas na consideração deles, porque eles fazem parte da análise de risco de todas as empresas ainda. Agradecemos muito a você, Fábio, pelo seu tempo, disponibilidade em compartilhar conosco tantos conhecimentos valiosos, gente. Lucratividade com propósito e consciência, sim, é possível.
quando nós temos especialistas como o Fábio trabalhando para que isso aconteça cada vez mais. Agradeço a você que nos acompanhou até aqui e nos vemos no próximo episódio. Super obrigada pela sua companhia. Muito obrigado, pessoal.